No livro de Lucas, capítulo 22. Disse assim a palavra do Senhor. E disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Amém? Eu quero orar, né? Fazer mais uma oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, te bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós já louvamos a Ti nesta noite. Agora, Pai, fala conosco. Precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Abre a nossa mente para o nosso coração, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, entender a Tua palavra e guardá-la, Pai, no nosso coração, para não pecar contra Ti. Porque a palavra, ela traz vida, Senhor. Ela nos alimenta, ela nos educa, nos ensina e nos exorta. Então precisamos, Senhor, ouvir a Tua palavra nesta noite. Seja conosco, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que tenham muita atenção nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Amados irmãos, hoje, ou esse final de semana, foi lembrado a respeito da Páscoa, mas de uma forma muito errada do que a Bíblia diz. Por exemplo, a Páscoa era lembrada com ovo de chocolate. Acho que vendeu muito ovo de chocolate, né? Comércio, né, com peixe foi vendido, porque parece que nesse período não pode comer carne, né? Não pode comer carne, não pode brigar, não pode discutir. Isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, ok? Eu quero deixar para os irmãos que você pode comer carne. Você não pode brigar com as pessoas, você não pode... Isso você não pode nem, não é só hoje, não é na Semana Santa, todos os dias, ok? Mas você pode comer carne, a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa. Eu gosto muito de falar, todas as vezes que entra essa data, para de fato mostrar para os irmãos e para as pessoas qual é a verdadeira Páscoa e o significado dela. Que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Essa é a Páscoa que foi instituída quando Deus tirou o povo da mão do opressor, que na época que era o predominante, na época que era Faraó. Faraó era rei, e era um rei muito poderoso, ele era chamado de um Deus, e ele oprimia a nação israelita. Mas de fato ele fez isso porque o Senhor, que estava no controle de tudo, tinha dito isso a Abraão, que isso ia acontecer, que Israel ficaria 400 anos na mão do opressor. E de fato Israel ficou 430 anos sendo oprimido pela nação de egípcia, pelo Egito. Os irmãos sabem que o Senhor então manifestou o seu poder, derramando sobre o Egito as pragas. E dessas últimas pragas foi a morte do primogênito. Antes que isso acontecesse,
antes que houvesse a morte do primogênito, o Senhor deu uma ordem. E essa ordem está lá em Êxodo capítulo 12. Você vai ver lá em Êxodo capítulo 12 que o Senhor deu uma ordem, uma recomendação para os israelitas, depois que o Senhor tirasse o povo de lá, porque Deus tinha dado a ordem a Moisés e Arão: vai até Faraó e diga para Faraó libertar o meu povo. Faraó então não quis ouvir a voz do Senhor, foi muito teimoso e sofreu as consequências por isso, por ser teimoso. Mas lembrando, Deus, o Senhor, estava no controle, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Como entender e compreender a mente do Senhor? Sabe tu como Deus opera? Sabe tu como Deus trabalha? Deus tem as suas formas de agir e as suas formas de trabalhar. Então, Faraó não quis liberar o povo. E aí então Deus pediu para que o povo fizesse uma última coisa quando saísse do Egito. O que era? Anualmente, o calendário lunar, que é diferente do nosso, que fica entre o nosso vocabulário, entre março e abril, que é o primeiro mês do ano do povo judeu, ou do hebreu. O ano deles é diferente do nosso, o calendário dele é diferente do nosso, ok? Deus, o Senhor, pediu que anualmente eles cultuassem a Deus, todo ano lembrando da mão do Senhor, libertando o povo da mão do opressor, que é chamado de Páscoa, ok? E no capítulo 12 você vai ver, a partir do verso de número 1 até o verso de número 28, você vai ver o Senhor dando uma ordem aos israelitas. Veja só o que diz em Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Essa era a ordem. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar,
vossos lombos, cingindo-os os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, o verso 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Meu Deus. Verso 13 diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14: e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa foi a ordem do Senhor. Deus deu essa ordem. Então isso aconteceu. O Senhor passou e poupou todos os israelitas, mas os egípcios não. O Senhor feriu, porque o Senhor é Deus. Anos se passaram e o mesmo ritual ela foi permanecida. Era de costume. Todo ano o povo tinha que cultuar. E aí o pai de família, não era o sacerdote, mas o pai de família tinha que, todas as vezes que eles faziam esse ritual, esse líder tinha que ficar de pé e contar tudo que o Senhor fez para os seus filhos, para que os seus filhos passassem para os seus netos, e assim sucessivamente. Até o dia de hoje, por mais que é diferente a forma que os judeus celebram, só um pouco, porque o templo não tem mais lá, mesmo assim eles mantêm o ritual. Eles mantêm o ritual. Toda a época do ano, eles cultuam a Páscoa do Senhor. E de geração a geração vai passando o que o Senhor fez por Israel. Uma dedicação, né? Um temor. E não só dedicação e temor, mas é a essência do povo judeu, está no sangue dele. Os seus ancestrais tiveram esse privilégio de o Senhor libertá-lo da mão do opressor. Mas Cristo está aqui. Cristo, o Senhor, Ele está aqui. E eu vou mostrar para você por que Cristo está aqui. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, os rituais de Israel, o costume de Israel. O verso 17 se diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tudo apontava a Cristo. O cordeiro lá apontava a Cristo. É o Senhor que o libertou no passado. É o mesmo Senhor que, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca, foi parar na cruz do Calvário e derramou seu sangue por mim e por você. O véu se rasga e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o cordeiro pascual que é Cristo nos libertou. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
a Páscoa, ela é cultuada. E Cristo, como um bom judeu, sendo instruído pelo seu pai como homem, mas 100% Deus e 100% homem, que ele estava aqui, mas como Deus, ele tinha dado essa ordem. Era de costume Jesus celebrar a Páscoa. Era de costume Jesus cultuar a Páscoa. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira, depois de muitos anos. O único incidente na vida de Jesus como menino, que as Escrituras registram, foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Lucas capítulo 2, me acompanha, Lucas capítulo 2, verso de número 40 e 41 diz: e o menino crescia e era fortalecido em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Verso 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Verso 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Era de costume. Posteriormente, Jesus ia a cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. Você não vê falar tudo do que ocorreu. Você não vê falar que hora que Jesus levantou, que hora que Jesus acordou, que ele comeu. A Bíblia, ela é suficiente, amém, amados irmãos, para a gente seguir como regra de fé. Mas a Bíblia não fala tudo de Deus. Há atributos que não são revelados para nós, que Deus tem, mas fala o necessário para que eu e você creia. A Bíblia, ela é suficiente. Aquilo que a Bíblia não responde, eu não devo responder. Aquilo que a Bíblia não fala, eu não devo falar. Aquilo que a Bíblia não acrescenta, eu não devo acrescentar. E também não devo tirar aquilo que a Bíblia fala. Ela é suficiente. João capítulo 20, verso 30 e 31 diz assim: que muitos milagres e prodígios a qual Jesus fez não estão escritos neste livro. Muitos ensinamentos não estão escritos neste livro. João vai dizer, mas tudo aquilo que foi preciso e é necessário para mim e para você, já está aqui. O apóstolo Paulo diz, toda palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para corrigir em sabedoria. É esta palavra que nos leva para o céu. Regra de fé, mandamento, lei, princípio, é a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Então João capítulo 2, verso 13 diz: e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, sendo adolescente, e ele ainda continuou o costume. Ele continuou o costume até a sua morte. Ele continua cultuando, seguindo o ritual. Ok? Veja só. A última ceia que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Mateus capítulo de número 26, do verso 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Agora veja o verso de número 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?
Verso 18. Ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Verso 22. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de cair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou um pão, e o abençoando partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós deveríamos seguir esse exemplo dos judeus e fazer com temor. Quando se fala de coisa sagrada, e quando fala ainda, quando Deus diz, faça, a ordem que Deus dá, nós devemos obedecer. É obedecer a Deus, não aos homens. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Cristo, mesmo sendo Deus, obedeceu tudo. Ele não veio para abolir a lei, mas sim para dar continuidade a ela. Então Cristo obedeceu. Sendo Deus, ele obedeceu. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: purificai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado por mim e por você. Cristo morreu em seu lugar. O Senhor Jesus pagou o preço de sangue por mim e por você. E nós que somos cristãos temos que levar em consideração isso. Deus deu uma ordem, e essa ordem tem que ser seguida. E qual é a ordem? Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então devemos lembrar e passar isso para as pessoas. Cristo morreu, Cristo pagou o preço de sangue, Cristo levou o meu e o seu pecado, Cristo nos tirou, nos comprou da mão do opressor, nos livrou do inferno, nos tirou desse caminho horrível. Foi o preço de sangue, o sangue dele que foi derramado na cruz, nos comprou de sermos lançados direto ao inferno. Bendito seja Deus. Isso é a Páscoa. E essa Páscoa tem que ser celebrada com muita responsabilidade, mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus, enviando o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. Como
ensina explicitamente que as festas judaicas são sombra das coisas futuras. A redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Há coisas que aconteceu lá que vamos comparar com o que aconteceu com Cristo. Tópico 1. O amargo do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel ao seu conserto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e vela pela sua palavra. Veja só o que diz Deuteronômio capítulo 7, do verso 7 ao 10. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos numeroso do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera ao vosso pai, o Senhor vos tirou com a mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Eu retribuí no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Deus fez. Só que Deus fez o seguinte, olha o que Ele fala: eu ainda continuarei fiel, porém vocês precisam guardar os meus mandamentos. Vocês precisam fazer a sua parte, guardar os meus mandamentos. Semelhante à salvação que recebemos de Cristo, nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 2, verso de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andasse nela. É óbvio que a salvação não é mérito nosso, Cristo já conquistou na cruz, mas preste atenção que há um dever na igreja. Uma pessoa salva em Cristo Jesus precisa apresentar boas obras, porque é Cristo que dá essas obras, e é Cristo que dá vida para a igreja. Olha o que diz João capítulo 15, verso 1: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, e vós são os ramos. Quem está em mim dá fruto. E que fruto é esse? Fruto de arrependimento. Para mim ter fruto de almas, ou seja, para mim ir até o pecador e convencer aquele pecador, você precisa também mostrar Cristo na sua vida. Fruto de arrependimento. E a pergunta é: será que as pessoas conhecem você como um cristão? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua faculdade? Bendito seja Deus. Não é pelas obras que somos salvos, de fato é verdade, mas o salvo mostra as suas obras. E Tiago diz: mostre as suas obras, que aí eu sei se de fato você é um cristão. E quais são essas obras? Gálatas capítulo 5.
carne e vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Se tornamos agora escravos de Cristo, propriedade de Cristo, casa de Cristo, templo de Cristo, noiva de Cristo. Louvado seja Deus. Olha o que diz Tito, capítulo 3, verso 4. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A misericórdia te alcançou, querido. A misericórdia me alcançou, querido. Ou seja, a longanimidade, a benignidade, a misericórdia, o amor de Deus te alcançou. Nenhum de nós merecíamos, mas Ele quis nos amar com amor ágape. Como Cristo amou, devemos amar. Bendito seja Deus. 2. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte. O filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Glória a Deus. É o mesmo jeito, a mesma coisa. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Olha o que diz, verso de número 23, de Êxodo capítulo 12. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta, e não deixará o destruidor entre vossa casa, para vos ferir. Verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que acontece agora na nova aliança. Hebreus capítulo 9, verso 22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Foi necessário o derramamento de sangue. Sangue de Cristo.
frente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O sangue de Jesus foi derramado por mim, por você. Oh, bendito seja Deus. Olha o que diz João capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Glória a Deus. O sangue carmesim, o sangue que nos purifica de todo pecado, amados irmãos. Bendito seja Deus. O sangue me comprou, o sangue nos comprou, o sangue me lavou, o sangue nos lavou. Bendito seja Deus. Olha o que se, olha o cordeiro pascual era um sacrifício. O cordeiro pascual era um sacrifício. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A servir de substituto do primogênito, isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Olha o que diz Romanos capítulo 3, verso 23 e 25 ao 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz o verso de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Glória a Deus. A causa de não sermos consumidos vivos é por causa da sua infinita bondade e misericórdia, é por causa do seu imensurável amor, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Pastor, hoje eu estou debaixo da misericórdia. Sim, você está debaixo da misericórdia, você está debaixo do amor de Deus, você está debaixo do sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, o cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mancha, sem pecado, sem falha. Tinha que ser perfeito. Bendito seja Deus. Sem mancha. Olha o que diz em Êxodo capítulo 12, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Tinha que ser sem mancha, sem falha. Abraão veio, Moisés veio, os profetas vieram em nome do Senhor, mas Tiago diz que todos eram sujeitos às mesmas paixões do que a nossa. Ele está dizendo o seguinte: essas pessoas são pecadores. Moisés fez grande obra, mas é ser humano como eu e você. Abraão foi o pai da fé, mas é ser humano como eu e você. Elias, que disse com a sua palavra que não haveria chuva, é ser humano como eu e você. É pecador, falho, mas eles estavam a serviço de Deus, servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor, mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus defeitos, com os seus pecados. Eles cometiam os erros porque eram ser humano, mas eles tinham o coração voltado a Deus. Volte para o Senhor. Se
Jesus estava proposto para ele essa missão de levar uma carga muito grande, um fardo muito grande, o pecado de muitos, o pecado da humanidade, o juízo de Deus, porque Deus estava irado com a nação, e aí derrama sua ira sobre o seu filho. Louvado seja Deus. Eu e você temos que ter esse pensamento. O nosso destino é o inferno, mas Cristo pagou o preço e morreu em nosso lugar. A maior bênção que o cristão pode ter é a salvação a qual Cristo ganhou na cruz do Calvário. Aí o apóstolo Paulo diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu orgulho? Não, porque Cristo venceu. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16 diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se deleite no trono da graça, se derrame no trono da graça, se lance no trono da graça. Louvado seja Deus. Tópico 5. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que o salvou da morte física. Olha o que diz Êxodo capítulo 12, verso 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Agora veja o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória seja Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 24: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Olha o verso 25: semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. É um culto solene que tem perdido valor para muitos, a ceia do Senhor. Não tem sido cultuado com reverência, com temor, tem sido feito de qualquer jeito. Amados irmãos, você não tem ideia de como Deus pode nos pegar de surpresa naquele grande dia. Tenha consciência disso. Você não está fazendo para homens, você não está tomando ceia para homens, você não está trabalhando para homens, é para Deus, é para o Senhor, a sua conduta.
tem que ser mostrado para Ele. Não adianta você mostrar aqui para a igreja o que você é e lá fora mostrar tudo ao contrário. Deus está te vendo, está vendo quem é você. Desperta tu que dorme. Não seja as mulheres loucas, as virgens loucas que estavam dormindo quando o noivo veio. A porta não abriu para elas, porque elas ficaram dispersas, e tem muita gente disperso. Santifica a sua vida, amados irmãos. Santifica a sua vida. Glória a Deus. Purifica a sua vida, corpo, alma e espírito. Cristo amou tanto você que morreu na cruz do Calvário. Você não merecia, eu também não, mas Ele fez a si mesmo, morreu por mim, por você. Sabe quando uma pessoa que não serve a Deus pergunta para mim, aí eu digo para ela assim: você ainda está debaixo da misericórdia, porque você está vivo, Deus não fez você descer a sepultura, então ainda dá tempo de você se arrepender. Mas acaba o amor de Deus e a misericórdia de Deus a partir do momento que se desce a sepultura, segue-se o juízo, e ali você vai ver Deus irado, bravo, já com a sentença na mão, e você sendo julgado só para uma finalidade: sendo lançado no lago de fogo de enxofre. Deus está te dando oportunidade. Ele está falando comigo e com você, principalmente pessoas que não servem a Deus. Deus está mandando uns sinais para o mundo: se arrependa. Glória a Deus. Deus está mexendo na natureza, dizendo: isso é eu que estou fazendo, mostrando a minha volta. Se arrependa. Se arrependa. Deus está dizendo: se arrependa. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. E Deus está dizendo para a igreja: se arrependa e se santifique. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Naquele dia de mendigão: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz prodígios e sinais e maravilhas. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outros textos vão dizer: vós que não conheço. Meu Deus. A aspersão do sangue nas veigas das portas era efetuada com fé e obediência. Êxodo capítulo 12, verso 28 diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Obediência. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 27 e 28. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Israel viveu essa experiência e conta para os seus filhos e netos: não deixe de adorar a Deus. Foi Deus que nos livrou da mão do opressor, da mão do Egito. Cultuemos a Deus, entregamos a Deus o nosso corpo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Apresenta a Deus. Louvado seja Deus.
ferir a terra do Egito, o sangue de Jesus te protege. O diabo está ao vosso derredor tentando te matar. Eu disse hoje na escola dominical que o nosso maior adversário é eu e você. O diabo pede para você, o mundo pede para você, porque eu e você são a pessoa mais perigosa que eu tenho que enfrentar, porque eu e você não quer vir para a igreja, porque eu e você não quer orar, porque eu e você não quer servir a Deus, e é por isso que nós devemos matar a nossa carne, matar o nosso eu, é lutar contra você, é o seu maior adversário, é o seu inimigo mortal. Mata ele, vença ele, antes que ele te mata. Glória a Deus. Você precisa entender. A luta contra o diabo e seus adeptos são exterior. Paulo nos recomenda, nos demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Para vencer você, você tem que estar na força do poder de Deus e se fortalecer dia após dia no Senhor. O Espírito Santo te convida a orar e você fica assim, retendo isso. É o Espírito Santo te convidando a orar, o Espírito Santo te convidando a jejuar, o Espírito Santo te convidando a ler a palavra, o Espírito Santo te convidando a cultuar, dizendo: vai para a igreja, ora a mim, jejua, leia a minha palavra. E você está dizendo: eu não vou, eu não quero, eu não posso. Mas para você vencer a você e os demais, se fortaleça no Senhor, dia após dia, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Senhor. Aí você vencerá, você todos os dias, porque é todos os dias, não é só hoje, é todos os dias, até a volta de Jesus. A sua carne dizendo: eu vou te matar, e você dizendo: o poder de Deus me livra de você, carne. Louvado seja Deus. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência de fé. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 5 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes. Isso é uma ordem não só para os obreiros ou para o pastor, mas para toda a igreja. Nós somos cristãos, então obedeça a Deus, obedeça aos seus mandamentos. Jesus disse: errais por não examinar as escrituras e nem o poder de Deus. Obedeça a Deus, obedeça ao mandamento do Senhor, obedeça a lei do Senhor. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada a ribeiro de água, onde as suas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Obedeça a Deus, obedeça a sua lei, obedeça o seu mandamento, obedeça a sua palavra. Cada um de nós temos a Bíblia. Não há um crente que não tem a palavra de Deus. Nós temos posse da palavra, não tomaram a palavra de nós. Existem países que pessoas não permitem a Bíblia. Você tem a lei na mão, aproveita, agradeça por ser alimentado. Muitas pessoas queriam ter essa palavra e não pode, tem que ler escondido, tem que ler muitas das vezes somente um capítulo. Você tem a Bíblia completa, então obedeça a palavra do Senhor, obedeça a lei do Senhor, se alimente da palavra de Deus e viva conforme a palavra do Senhor. Romanos 16, verso 26 diz: mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência de fé. Obedeça ao Senhor, é o Senhor. Aleluia.
Deus defensores do Evangelho, não é ao pastor Alessandro, não é a praga, é ao Senhor, é a Deus, o nosso Senhor. Pastor, eu realmente cometi muitos erros, está debaixo da graça, então sai daqui uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, desejoso das coisas de Deus. Saia daqui transformado nessa noite. Bendito seja Deus. Desejando as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de cima, as coisas que vêm do céu. Saia daqui com o desejo de vir para o próximo do culto. Saia daqui com o desejo de olhar mais a palavra de Deus para conhecer mais os feitos do Senhor. Saia daqui com o desejo de orar. Saia daqui com o desejo de buscar a Deus. Saia daqui com o desejo de amar a Deus. Ame a Deus, busque a Deus, clame por Deus, implore por Deus, proclame ao Senhor, procure Ele, que você vai encontrar. Mas saia daqui com a mente renovada, com a mente transformada, com a mente de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. A gente já preparou o louvor, já deixa preparado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode deixar aqui. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que cada dia eu possa me aproximar mais de Ti, Senhor, meu Deus. Se meu coração possa estar mais desejoso de buscar a Ti, Senhor, de servir a Ti somente, ó Pai. De orar mais, Senhor. De jejuar mais, de meditar mais na Sua palavra, ó Deus. Porque é o desejo, Pai, do Teu coração. É isso que o Senhor quer do Seu povo e da Sua igreja. Senhor, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. Toma ele, Senhor, nas Tuas mãos. Nossos irmãos. Aquilo que tem prendido, Pai, os Teus filhos, que tem escravizado, ajuda, Pai, a libertá-los, Senhor. Porque o Senhor é maior do que qualquer coisa. Nós sabemos a luta, Pai, que temos enfrentado todos os dias, todas as horas, todos os minutos. O adversário tem se levantado contra nós. A nossa carne tem se levantado contra nós, tentando, Pai, nos tirar da Tua presença, ó Deus. Mas nós temos vencido porque é o Senhor que nos dá força para vencer. Porque é o Senhor que sustenta cada um de nós. Obrigado, ó Pai, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Que cada dia, Pai, o desejo de buscar a Ti continue ardendo em nossos corações. De servir ao Senhor, de nos esvaziar deste mundo, de tirar os entretenimentos, Pai, que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Pai, levanta homens, mulheres, jovens, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, com ousadia, para viver exclusivamente para Ti, Senhor. Somente a Ti, ó Pai. Senhor, se porventura estiver alguém aqui que estava fraco na fé, estava desanimado, abatido, estava como se não tivesse mais esperança, acrescenta a fé, Pai, na vida deste irmão, acrescenta a fé, Pai, na vida desta irmã, acrescenta a fé, Pai, na vida da Tua igreja, Senhor. É somente o Senhor, Pai, porque a cada dia que passa continua ficando mais difícil, ficando pior, aumento da iniquidade, da imoralidade. Senhor, são tantas coisas acontecendo e nós estamos no meio de tudo isso. E para vencermos, Senhor, somente a Tua presença, ó Pai, somente a Tua força, Senhor. Então, que cada dia o Senhor possa abrir a nossa mente, para que possamos compreender que enquanto estivermos aqui, teremos guerra, vivemos guerra, lutas constantes, Senhor. Nos dê discernimento, Senhor, para ver e para sentir
resistir àquilo que não vem de ti, para não sermos levados por vento de doutrina ou enganados, Senhor, mas através do Teu Divino Espírito Santo dizer não para a proposta, para as investidas do maligno, para os pratos, para os deleites, Senhor, dizer não, reveste os meus irmãos com o Teu Divino Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. No nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor. Louvado seja Deus.